Aqui é Sheila Pereira, nutricionista e Master Coach de emagrecimento consciente. E esse é o programa Nutri News. No episódio de hoje vamos falar sobre alergia e sensibilidade ao glúten. Maio é o mês dedicado à conscientização da doença celíaca, ainda tão desconhecida pela grande maioria da população. Apesar de não ser uma doença rara, por falta de conhecimento, poucas pessoas recebem o diagnóstico ou ainda esperam muito tempo para isso. O nutricionista é o profissional que irá fazer uma avaliação criteriosa para a correção de carências nutricionais e realizar a educação alimentar do indivíduo. A doença celíaca é a doença intestinal mais extensa, que leva a má absorção e é associada com uma sensibilidade à gliadina, encontrada no trigo, no centeio e na cevada. Essa alergia ocorre devido à reação autoimune, que é quando o sistema imunológico ataca as células do corpo contra as estruturas intestinais, desencadeada somente quando há consumo de alimentos que contêm glúten. O diagnóstico adequado da doença se compõe de vários exames. Inicialmente, exames de sangue. Em caso de resultados positivos, é então indicada a biópsia do intestino delgado. Para que esses exames sejam realizados, o ideal é que a pessoa esteja consumindo glúten. Caso contrário, o exame pode dar falso negativo. Após um período sem ingerir glúten, uma nova biópsia deverá ser realizada para confirmar definitivamente o diagnóstico da doença celíaca. Para quem tem esse diagnóstico, o tratamento é a dieta livre de glúten. O doente celíaco apresenta intolerância para consumir os alimentos que contêm glúten, uma vez que seu corpo não tem condições de digerir. Deve ser excluído todos os alimentos em que essa proteína esteja presente, bem como aqueles que tenham contato com glúten no mesmo recipiente, como prato, facas, embalagens, panelas, fritadeiras, evitando a contaminação cruzada. Já a sensibilidade ao glúten é uma forma branda de intolerância a essa proteína, quando o organismo apresenta uma dificuldade para digeri-la, causando sintomas gastrointestinais, como desconforto abdominal, diarreia, constipação. Em pessoas com sensibilidade ao glúten, o consumo da proteína desencadeia esses sintomas clínicos, mas o sistema imune permanece inato, ou seja, o organismo não produz anticorpos para combatê-lo, como acontece na doença celíaca. Somos capazes de digerir completamente todas as proteínas que colocamos em nossas bocas, com exceção de uma, que é o glúten, uma proteína estranha. Embora tenhamos comido trigo por milhares de anos, não somos projetados para digerir o glúten. Não temos as enzimas para digeri-lo completamente, deixando peptídeos não digeridos que podem ser prejudiciais. O sistema imunológico pode percebê-los como um inimigo e montar uma resposta imune. Nos casos de sensibilidade ao glúten, uma dieta de restrição a essa proteína também beneficia na eliminação dos sintomas. No entanto, em algumas situações, a pessoa que apresenta sensibilidade e retira o glúten do cardápio pode voltar a consumi-lo após um período de restrição. Além da doença celíaca e da sensibilidade ao glúten, algumas pessoas também apresentam quadros de alergia ao trigo, que, diferente dos outros dois diagnósticos, não representa necessariamente reações ocasionadas pelo glúten, mas sim aos componentes do trigo de maneira geral. Nestes casos, a pessoa pode apresentar sintomas respiratórios, como rinite, sintomas típicos de alergia alimentar, como desconforto gastrointestinal, urticária ou dermatite atópica. Sendo apenas alergia ao trigo, nesses casos a pessoa terá reações com quantidades mais expressivas do trigo, podendo consumir quantidades moderadas de aveia, centeio, cevada ou ainda não precisar observar a contaminação cruzada. A retirada de quaisquer alimentos do cardápio, inclusive o glúten, só deve ser feita a partir de uma recomendação e acompanhamento nutricional e médico especializado. Questionamentos como: será que o glúten é tão culpado assim
Preciso evitá-lo no meu dia a dia? Como posso fazer a substituição dele para ficar bem nutrido? No que se refere à resposta aos alimentos que comemos, possuímos reações individuais a ele. O que para um é um remédio, para o outro pode ser um veneno. Cabe ao trato digestório o papel de transformar alimentos em nutrientes, sendo estes a matéria-prima para que as células funcionem de forma adequada. Quando a digestão não ocorre de forma apropriada, então há um sistema bastante especializado evitando a passagem de pedaços de alimentos ainda não digeridos. Para isso, o sistema imune desenvolveu a tolerância oral, que serve para proteger nossos corpos de possíveis alérgenos. Este sistema avisa as outras células que recebeu este estranho ou outro que, porventura, cruzar o seu caminho. A ação do sistema imune do intestino, se for constante, vai provocar deficiências de nutrientes, facilidade para causar alergias e redução da capacidade de defesa imunológica, sem falar dos danos ao funcionamento intestinal. Mas afinal, o que é glúten? O glúten é uma proteína presente no trigo, centeio e cevada. Portanto, pães, massas, bolos, biscoitos, pizzas, empadas contêm essa proteína. É ele que confere às massas elasticidade e maciez, ajudando-as a crescer e manter o seu formato. A aveia não contém glúten, mas pode ser contaminada por ele no cultivo ou armazenamento. Atualmente no mercado já existe aveia livre de glúten para consumo, mas o valor é bastante elevado. O trigo vem sofrendo nos últimos 100 anos várias modificações genéticas para garantir um produto de aspecto mais comercial, que gere mais lucros. Neste período, nossa mucosa intestinal se manteve, não se adaptando a essas mudanças, sofrendo assim com a sobrecarga desta proteína. Além disso, o consumo de alimentos com trigo aumentou de forma absurda, sendo um alimento consumido praticamente em todas as refeições. Este hábito alimentar, somado a maior acesso a exames, talvez possa justificar o grande número de pessoas com queixas relacionadas ao seu consumo. Quando necessário, como substituir o glúten na nossa alimentação? Como substitutos da farinha de trigo, nas preparações podemos usar farinha de arroz, fécula de batata, fécula de mandioca, amido de milho, farinha de quinoa, farinha de trigo sarraceno, esse não contém glúten. Cereais e tubérculos não contêm glúten, como batata inglesa, batata doce, aipim e seus derivados, como a farinha de mandioca, polvilho, tapioca, sagu e milho e polenta. O arroz, farinha de arroz, arroz integral e branco, biscoitos de arroz. Quinoa, amaranto, chia, linhaça, feijão, lentilha, grão de bico e as farinhas oleaginosas como de amêndoas e castanhas. Pães sem glúten tendem a esfarelar. Para reduzir esse problema, o ideal é usar um ingrediente que promova a união entre os ingredientes secos e os líquidos da receita, promovendo o que a gente chama de liga. Estes ingredientes ajudam a dar maciez ao produto final, mas devem ser usados com cuidado porque em excesso eles deixam a massa pesada. Exemplo disso, a goma aguar e a goma xantana. Importante, para dar mais viscosidade é necessário ter mais líquido na receita, sendo assim a tendência é de que as massas sejam mais macias no momento do preparo que as convencionais. Se a receita incluir sementes como chia, linhaça, mais líquido será necessário, uma vez que essas sementes absorvem água nas receitas. Uma combinação de farinhas sem glúten produz um resultado melhor do que usar apenas um tipo de farinha. Farinhas com um teor maior de proteína ajudam na sustentação da massa. Boas opções: farinha de arroz integral, quinoa em flocos, amaranto em flocos, farinha de grão de bico e farinha de trigo sarraceno. Os produtos sem glúten tendem a ressecar rapidamente, portanto, o ideal é armazenar na geladeira ou no freezer. No momento de consumir, para melhorar a textura, aqueça por 5 minutinhos no forno elétrico ou 1 minuto na torradeira elétrica. E aí, gostaram dessa reportagem?
Espero que sim. Então curtam, comentem, compartilhem. Até a próxima. Um grande abraço virtual. Na Guaíba Embalagens você encontra tudo o que precisa para fazer a sua festa: guloseimas, embalagens, ingredientes, fantasias, decorações e muito mais. Venha nos visitar, a sua festa começa aqui, Rua José Montauri, 520. Guaíba Embalagens há 10 anos fazendo a festa com você.